A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica no centro de Lages, na rua Fausto de Souza, número 353. Como é a Igreja Presbiteriana de Lages? A Igreja Presbiteriana de Lages é uma igreja que busca estudar a Palavra de Deus, mostrando quem é Deus, quem nós somos e por que nós precisamos de Jesus Cristo. E mostra também como a centralidade da nossa vida está em Jesus Cristo. Nossas principais atividades são domingo às 9 horas da manhã, culto e escola dominical, e à noite às 19 horas. Mas durante a semana nós temos atividades para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, casais, idosos. Nós temos várias atividades ali. Você é convidado para estar conosco. Rua Fausto de Souza, número 353. Será uma alegria ter você junto com a gente. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Eu queria hoje falar sobre um assunto muito importante para a nossa vida, que às vezes a gente deixa passar de lado, que são as nossas orações e o cuidado de Deus conosco. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de Gênesis capítulo 31, dos versículos 22 ao 42. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois calculei, não suceda que me torne à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou.
Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão requerias, tanto o furto de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Vamos orar? Pai, nós vamos meditar nesse texto. Precisamos que o Senhor fale conosco, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se você alguma vez já se sentiu perseguido e injustiçado. Essa é uma experiência que, infelizmente, todos nós já experimentamos alguma vez. Não é boa, não é gostosa, não é uma experiência que nós queremos para as pessoas, não é uma experiência que nós gostamos de repetir, mas infelizmente é uma experiência que faz parte do nosso dia a dia. Jacó passou por isso. Talvez tu te lembres de 2 semanas atrás o programa Semeando Vida Eterna. Se você não viu, veja. Lá Jacó, ele tinha feito um acordo com seu tio Labão para casar-se com sua prima, Raquel. E Labão, sendo um homem muito esperto, muito matreiro, fez esse acordo, mas colocou como esposa para Jacó a Lia, a irmã mais velha, e fez isso dizendo que era um costume daquela região. Jacó se casou com Lia, honrou o compromisso, mas disse que o amor da vida dele era Raquel. Trabalhou mais 7 anos por Raquel. Casou-se com Raquel logo de uma semana depois de ter se casado com Lia e perseverou nesse casamento complicado, mesmo contra a vontade dele. Mas Jacó entendia que ele precisava ter uma vida própria. Ele precisava ter seu próprio lar, sua própria família, seu próprio sítio, sua própria fazenda, já que ele era um cuidador de rebanhos. Era essa a atividade dele e da família dele. Cuidador de rebanho de ovelhas. Nós vamos ver mais para frente, se você continuar a leitura de Gênesis, você verá que ele criou ovelhas, criou jumentos, criou camelos, criou gado. Ele era um cuidador de rebanhos. E nesses 20 anos que ele trabalhou para Labão, ele sempre foi um homem que se dedicou, mas que ele não foi reconhecido por aquilo que ele fazia. Ele era um homem que trabalhava de dia e de noite. Nós vemos aqui nos versículos finais que eu li, que ele era um trabalhador de ameio. Talvez você estranhe isso, essa palavra ameio,
mas foi uma prática muito comum aqui no Brasil e acho que em alguns lugares ainda é. O dono da terra cede o animal, cede o pasto, cede o local e os animais que nascerem são divididos uma parte para o dono e alguns animais para o servo, como forma de pagamento. Jacó trabalhava dia meio para Labão. Ele não tinha um salário fixo. Mas se houvesse um roubo, se algum animal morresse, se alguma coisa acontecesse, a parte que deveria ser paga era a parte que seria o pagamento de Jacó. Por isso que ele fala aqui, sofri prejuízo. O Senhor me mudou o pagamento 10 vezes. Jacó se sentiu explorado. Não sei se você já se sentiu explorado alguma vez. Não sei se você já se sentiu injustiçado. Mas se você já tem alguma idade, se você já é um adulto, em algum momento você já sentiu isso na sua vida. Seja no trabalho, quando você trabalhou e não foi reconhecido, seja às vezes num relacionamento familiar com seu pai, com seu tio, com seu avô. Nas empresas familiares é muito comum isso, nos sítios é muito comum ter essa discussão. Seja em outras situações, às vezes nós nos sentimos explorados e injustiçados. É um sentimento de que tudo que nós fazemos nunca está bom. É um sentimento de que, por melhor que você seja, você nunca recebe um elogio. É um sentimento de que a certeza de que você não terá um pagamento devido. Jacó já era um homem, provavelmente aqui com seus 50 anos. O costume judaico era de que uma pessoa com 30 anos, no máximo um homem com 30 anos, fosse buscar um casamento. Se ele serviu 20 anos com Labão, ele já era um homem de 50 anos. Já não era mais uma criança. Outro dia, conversando com um amigo, ele me perguntou: pastor, as pessoas lá da Bíblia, que estão falando na Bíblia, viviam aquele tempo todo? Eu falei para ele assim: Deus quis preservar. Deus quis preservar a vida deles por mais tempo. Não dá para a gente dizer que foi era uma outra contagem de tempo, porque senão a gente arruma uma encrenca para a gente pensar. É só problema para nós quando a gente muda isso. O máximo que a gente pode falar é que eles pensavam no calendário lunar de 28 dias, o mês, e nós temos o calendário de 30 dias. Mas o resto era igual. E você pensar numa época que não tinha previdência privada, que não tinha saúde, que não tinha nada, um homem chegar aos 50 anos e ter que batalhar por um pagamento, era terrível. Mas Jacó, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar brigando com sua família por causa disso, ele resolveu colocar todas essas coisas diante de Deus. Porque ele sabia que Deus se relacionava com ele e que Deus o amava. Talvez a gente aprenda isso com Jacó. Muitas vezes a gente fica brigando e discutindo com as pessoas e arrumando encrenca com as pessoas, quando quem a gente tinha que conversar e colocar diante de os nossos problemas com quem a gente deveria reclamar e colocar os nossos problemas era diante de Deus. E Jacó colocou isso diante de Deus, porque ele tinha certeza de que Deus o amava, de que Deus queria o melhor para ele, de que Deus estava cuidando dele. E quando a gente pensa nisso, a gente lembra do livro de Salmos. Se você colocar ali e olhar para o livro de Salmos, você vai ver que
A maioria dos salmos que estão ali, dos 150 salmos, eles falam sobre nós orarmos e colocarmos nossa confiança em Deus e colocarmos nossas queixas diante de Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus é simplesmente aquele Deus que se coloca distante de nós e que quer ser só adorado. É verdade, nós devemos adorar a Deus, mas uma forma de nós adorarmos a Deus é dizermos: nós dependemos de Deus, eu dependo do Senhor. Se Deus é o Deus que criou os céus e a terra, e a Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra. Se Deus é o Deus que não faz com que faz com que um fio de cabelo caia da minha cabeça. Por que eu posso dizer isso? Porque Jesus Cristo disse que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade dele. Se Deus é o Deus que cuida dos passarinhos, que cuida das flores, que cuida dos animais, se Deus é o Deus que manda chuvas, que manda o sol, que manda o frio, nós estamos entrando no inverno aqui em Lages. Se Deus é o Deus que controla tudo isso, por que nós não dizemos e colocarmos diante dele as nossas queixas, as nossas aflições? Os salmistas falam aqui, alguns deles de uma forma ousada, dizendo: até quando, Senhor? Se isso não é uma queixa diante dele, se isso não é você colocar diante dele o seu problema e a sua aflição, eu não conheço outra forma de ser. E a Bíblia diz que Deus se agrada disso. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele fala assim, que nós não devemos ter um só cuidado sobre nós, mas que nós devemos orar e colocar diante dele todas as nossas ansiedades. Quando nós somos injustiçados, quando a gente vê que alguma coisa não está bem na nossa vida e que nós estamos sofrendo dano por isso, nós devemos colocar diante de Deus. E a gente vê aqui que Labão, que era um homem que já tinha aprontado tudo com Jacó, tinha até dado a filha diferente para se casar com ele, teve que temer e teve que respeitar o cuidado de Deus com Jacó e sua família. Jacó saiu fugido. Por quê? Porque ele entendeu que Labão nunca permitiria que ele tivesse vida própria. Não deixou nem o vô se despedir dos netos e das filhas, porque sabia que aquele vô era um vô terrível. Mas esse vô que era terrível, teve que respeitar a vontade de Deus e o cuidado de Deus para conosco. É por isso que Davi fala no Salmo 23, preparas-me uma mesa junto dos meus adversários, o meu cálice transborda. Nós podemos confiar em Deus e crer que Ele cuida de nós, mesmo diante dos nossos adversários, e confiar nele de todo o nosso coração, sabendo que Ele nos ama e que Ele nos quer bem. Isso traz para mim, para você, esse relato desse encontro, de Labão com a hora que Jacó estava saindo, e essa despedida de Jacó desse sogro terrível, a certeza de que nós podemos confiar em Deus. Podemos confiar que Ele ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas, ouve as nossas queixas e que Ele cuida de nós. Nem sempre Ele dirá sim para nós. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse um espinho da sua carne. Mas Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Nem sempre a resposta será sim. Mas mesmo quando a resposta for não, nós vamos ter uma certeza de que Deus está conosco.
Não há coisa melhor do que essa. Deus está conosco. Deus está junto de nós. Houve um tempo que a descendência de Jacó, o povo de Israel, chegou e falou assim: os nossos caminhos estão encobertos para Deus. E Deus usa o profeta Isaías para falar com eles: ainda que uma mãe que dá de mamar para o seu filho pudesse se esquecer dele, eu nunca me esquecerei de vocês. Os seus muros estão sempre diante de mim. O teu nome está escrito nas palmas das minhas mãos. A gente pode confiar em Deus e saber que Deus cuida de nós a todo momento e a todo instante. Jacó entendeu isso, e eu quero que você entenda isso também. Que nos momentos piores da sua vida, que naqueles momentos de maior tristeza, naqueles momentos de maior indignação, você pode confiar em Deus. Deus está cuidando de você. Deus tem um plano na sua vida e Deus vai fazer o melhor na sua vida. Pode ser que não seja aquele plano que você quer, mas Deus tem um plano melhor para a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos ensine a confiar em Ti, a vivermos debaixo disso, e que eu e você e que eu e meus amigos, meus ouvintes, meus espectadores que estão aqui acompanhando esse programa possam depositar diante de Ti, possam orar e confiar no Senhor, sabendo que o Senhor cuida deles, Pai Santo. Abençoa-os, Pai, abençoa a mim também, abençoa essa cidade, esse estado, essa nação, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com a programação da Nova Era TV. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa em mim.
é meu, somente meu, todo o trabalho.